pessoal, prazer estar aqui de novo com vocês. Primeiramente, vamos deixar só um recadinho aqui, que é agora dia 25 de julho, né, para os alunos do liceu, nós vamos ter a segunda fase do TVM. Então, os alunos que participaram da primeira fase, que tiveram, né, foram classificados para a segunda fase, fiquem atentos que dia 25 de julho, agora nós teremos a segunda fase, tá bom? Hoje nós vamos fazer aqui 3 questões sobre geometria. E aí, para reforçar esse tópico de geometria, né, parte de áreas, e aí eu peguei essas questões do banco de questões do OBMEP do ano de 2015. Então, fiquem atentos aos detalhes aí, tá? Primeiro aqui é o seguinte. Naquele mesmo esquema, né, gente? Dá uma olhada na questão, tenta fazer primeiro. Depois, você vai lá e observa aqui a minha solução, tá bom? Então, nós temos o seguinte. Pedro acabou de se mudar para sua nova casa e ganhou um novo quarto. A figura a seguir mostra a vista superior simplificada de seu novo quarto, que possui 2 metros de largura por 2,5 de comprimento. Aqui nós temos a imagem, né, a figura. E aí você vai observar o seguinte, que nessa situação, ele diz assim, ó, a porta indicada na figura tem 50 centímetros de comprimento e pode ser aberta até encontrar a parte lateral. A janela é dividida em 2 portas de mesmo comprimento que, quando abertas, encostam nas paredes vizinhas. Os arcos da figura mostram as aberturas da porta e da janela. A mãe de Pedro disse que ele deve colocar seus móveis no quarto, de modo que não fiquem nos caminhos de abertura da porta nem da janela. Quantos metros quadrados Pedro tem em seu quarto para colocar os seus móveis? Preste atenção que se essa região aqui, ó, ela vale 2 metros, né? Então, a gente observa que se eu tenho essas 2 partes de mesmo tamanho, e esse arco aqui, que é a abertura da janela, tá? Aqui tem 2 arcos de mesmo tamanho, nós temos aqui 2 semicircunferências, podemos dizer assim. Então, significa isso aqui, ó, esse pedacinho aqui, vou colocar aqui melhor. Isso aqui vale 1 metro, o outro também vale 1 metro. Portanto, se você pegar aqui um raio, por exemplo, que seria a metade aqui desse diâmetro, o raio seria 0,5 metros ou 1/2, né? Tanto faz. Que tem o mesmo comprimento aqui, né, do tamanho aqui dessa porta, né? Que ele diz que é 50 centímetros, que é 0,5 metros também, tá? Então, nós vamos observar o seguinte. Essa região, né, que ele pode colocar os móveis, são regiões em que não vão, né, interferir na abertura nem da porta nem das janelas. Então, a gente vai calcular, na verdade, essa área aqui, ó, que seria a área desse retângulo, menos a área dessas regiões aqui. Então, você vai observar o seguinte, que a área do retângulo, que eu vou chamar aqui de área 1, né, vamos botar aqui do retângulo, ela é base vezes altura, né? Então, é 2 vezes 2,5. Isso aqui, ó, dá 5 metros quadrados. Vamos chamar de área 2, vamos botar aqui, né? Área 2, área 3 e área 4. São as áreas onde não pode colocar os móveis. Perceba que a área 1 e a área 2, a área 2 e a área 3, na verdade, elas são iguais, né? Então, se você, na verdade, pegar isso aqui, isso seria uma circunferência de raio 0,5. Ou, aliás, um círculo, né? De área de um círculo cujo raio vale 0,5. Então, vamos botar assim, ó. Área 2 mais área 3 é a área de um círculo de raio 0,5. Então, aqui é um círculo. Que é o quê? Π vezes o raio ao quadrado. Então, isso aqui, ó, fica 0,5 ao quadrado vezes o π. Ou seja, essa área 2 mais a área 3 está dando 0,25 π. Ou, em outras palavras, isso aqui, ó, 0,25 é 1/4, né? 1/4 de π. Metros quadrados. Né? E vamos para a área 4. Observe que a área 4, na verdade, ela tem o formato de um setor circular. Se aqui tem um ângulo de 90 graus, então isso aqui é 1/4 do círculo. Então, a área
4, a gente pode enxergar ela como sendo 1/4 de πr ao quadrado. E eu estou colocando r ao quadrado porque esse raio é o mesmo lá. Ó. Então, aqui vai ficar assim. A área 4 vai ser igual a 1/4 de πr ao quadrado. Então, vai ser π vezes o raio ao quadrado. Só que o raio ao quadrado a gente já calculou aqui, ó, é 0,25, que é 1/4, né? Então, esse aqui, ó, fica π sobre 16, né? Multiplicando. Bom, então, metros quadrados, né? Então, o que que a gente conclui? A área que eu quero vai ser a área 1 menos a soma da área 2 com a área 3 com a área 4. Só que a gente já viu que a área 2 mais a área 3, a gente já calculou, isso aqui deu 1/4, e a área 4 deu 1/6 de π. Então, aqui vai ficar, ó, 5 menos π sobre 16, ou π sobre 4, no caso, mais π sobre 16. Então, aqui vai ficar, ó, 5 menos. Aqui fica 4 vezes 16, que é 64. Aí, 16π mais 4π, né? Tá multiplicando ali em cruz, né? Cruzado. Então, fica 5 menos 20π sobre 64. Fazendo essa subtração aqui, ó, tem o 64, só colocar um 1 aqui no denominador, né? Multiplica. E agora tem 5 vezes 64 menos 1 vezes o 20π, né? Então, 5 vezes 64 dá 320 menos 20π. Isso tudo sobre 64. Logo, a solução vai ser 320 menos 20π sobre 64. Aqui, no máximo, eu consigo simplificar por 4, né, gente? Ó, simplificando por 4, todos os termos, a gente conclui que fica 80 menos 5π sobre 16, né? Metros quadrados. Essa é a área onde ele pode colocar os móveis dele. Beleza? Essa primeira aí fala sobre essa região onde a gente tem que retirar essas partes referentes ao movimento da janela e da porta. E o resultado ficou 80 menos 5π sobre 16. Vamos para a próxima, né? Descendo aqui. Vamos para a questão 2. Questão 2 tem letra A e letra B, tá? Vamos fazer aqui a letra A primeiro. Vou apagar aqui as anotações. Bom, observe. Áreas entre círculos, né? Na letra A diz assim, no desenho abaixo, ABCD é um quadrado de lado 4 e as regiões achuradas foram delimitadas por dois semicírculos de diâmetros AB e BC. Daqui o AB e BC, né? Que são esses dois semicírculos aqui, né? E existe uma região em comum entre eles. Calcule a área da região achurada. Aqui, gente, é um tipo de questão que eu coloquei aqui para vocês, só para a gente identificar algumas características importantes. Ó. Vamos traçar aqui a diagonal que liga os pontos A e C. E vamos traçar a diagonal que liga os pontos D e B. Então, traçando aqui a diagonal. Observe que o quadrado ele tem essa característica, né, que é uma, na verdade, das classificações lá dos quadriláteros. O quadrado ele é o paralelogramo que tem características de quem? Do losango e do retângulo. Qual é a principal característica? Essas duas diagonais se cruzam na metade, no meio. E aí nós vamos observar o seguinte, ó, que essa regiãozinha que eu vou destacar aqui para vocês, que seria esse semicírculozinho, aliás, semicírculo não, né? Essa regiãozinha aqui, ó. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto P, né? Que vai do A até o P, está delimitando essa região. E observe, essa região aqui, se você observar, como esse segmento aqui, ó, ele é, né, o AP, ele é do mesmo tamanho do PB, significa que esses segmentos aqui têm essa mesma estrutura. E nós vamos observar, na verdade, assim, só com um detalhe de observação, né?
que a gente pode dizer o seguinte, que essa região delimitada por esse arco AP e esse segmento aqui de reta, que é a metade da diagonal AC, ele tem mesma área dessa regiãozinha aqui, ó. Eu estou colocando pontilhado, ó. Você pode observar. Eles dois têm mesma área, certo? Né? Se você fosse calcular isso aqui, esses dois têm a mesma área. Da mesma forma que esse daqui, ó, que vai do P até o C, desse arco aqui, tem a mesma área desse outro aqui, ó. Eu também estou pontilhando aqui, ó. Ok? Então, significa, na verdade, que essas duas regiões aqui pontilhadas, elas se encaixam, né, perfeitamente nessa parte aqui, ó, onde eu fiz o tracejado. Então, o que nós vamos ganhar com isso? Se eu encaixasse essas duas partes aqui de um círculo, eu estaria completando, na verdade, a metade desse quadrado. Mas se eu completar a metade desse quadrado, então a área que ele quer, né, a área da região achurada, então seria, na verdade, a metade da área desse quadrado. Só que o lado do quadrado aqui é 4. Então, essa região aí seria a mesma coisa de calcular a área do triângulo ADC. Só que o triângulo ADC é um triângulo retângulo. Ó. Então, vai ser base vezes altura dividido por 2. Ou seja, 4 vezes 4 dividido para 2. 4 vezes 4, 16. 16 dividido para 2 dá 8 centímetros quadrados. Então, é só uma questão de percepção, né? Você observar que existe aí uma igualdade entre essas duas regiões em destaque, né? Então, quando a gente faz essa observação, a gente consegue chegar nessa conclusão aí que nós usamos, tá? Então, essa daí foi a questão letra A, questão 2, letra A, né? Vamos para a letra B. Na letra B, a gente vai usar essa mesma ideia. Ó. Observe. Nós temos aqui, ó, dado o quadrado ABCD de lado 2, sejam O o centro do quadrado e EF os pontos médios dos lados CD e AB, se os segmentos FH e GE têm a mesma medida e os arcos FE, EH, HO, OG, FG são semicircunferências, encontre a área da região sombreada. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Será que vocês já conseguem observar que essas regiões elas se encaixam, né? Assim como eu usei na letra A? Porque aqui, ó, se você observar, né, o segmento de reta FH, pelo que ele disse, ó, e GE tem mesma medida. Aqui tem mesma medida esses dois aí. Se eu observar do segmento HO, o que vai ser esse segmento HO aqui? Ó? Que eu quero mostrar que esse semicírculo aqui, ele tem mesma área desse semicírculo aqui de diâmetro OG. Se eu mostrar isso, aí então a gente já tem uma parte que se encaixa perfeitamente, né? Então vamos observar. Ó. O HO, ele vai ser o quê? Eu posso escrevê-lo como sendo FO menos FH. Né? Porém, isso daqui ainda é igual a quem? Ó? Quem é esse FO? Ora, eu sei que isso aqui, ó, o ponto O, ele é o centro do quadrado. Então, do F até o O é a mesma coisa do O até o E, certo? Então, isso aqui seria OE menos esse FH seria representado pelo GE, né? Ó, FH e GE têm a mesma medida. Mas OE menos GE, OE menos GE dá o próprio OG. Então, significa que esse segmento aqui, ó, OG, tem a mesma medida do segmento HO. Então, quer dizer que essa regiãozinha bem aqui, ó, gente, ela se encaixa perfeitamente aqui nessa. Certo? Então, nós já temos essa situação aí.
Agora, o que é que nós temos que mostrar? Eu tenho que mostrar que do H, vamos colocar aqui, né? Do F até o G seria, no caso, do mesmo tamanho do H até o E. Ora, mas a gente não sabe que o GE é igual a FG. É como só se eu tivesse afastado isso aqui, né? Essa mesma distância. Então, significa que essa regiãozinha aqui, ó, ela se encaixa perfeitamente nesse semicírculo. Portanto, o que que nós vamos ter? Essa região aqui, ó, que eu estou destacando, ela desse semicírculo aqui, ó, menos essa região, ela se encaixa perfeitamente nessa. Então, o que que eu preciso calcular? Eu só preciso calcular a área de quem? Do semicírculo de diâmetro FE. Então, eu preciso calcular a área do semicírculo de diâmetro FE. Mas o diâmetro FE é exatamente o lado do quadrado. Isso é igual a 2. Logo, o raio desse círculo vai ser 1. E como eu tenho um semicírculo, então a área desse semicírculo, vamos chamar aqui a área S, vai ser o quê? πr ao quadrado sobre 2. Então, isso vai ser π vezes o raio, que é 1, ao quadrado, dividido para 2. 1 ao quadrado é 1, 1 vezes π é π, dividido para 2. Então, isso daqui é a área da região sombreada que ele queria. Tá? Então, a gente mostra que, na verdade, a gente tem que ter uma percepção boa com relação a essas regiões, né? Quando você quiser calcular essas regiões sombreadas, calcular a área, né? Fazer essa observação para que vocês possam resolver as questões de forma mais tranquila, tá? Essa daí foi a questão 2. Vamos para a questão 3 agora. Bom, a questão 3 diz o seguinte. No desenho abaixo, o triângulo ABC é um triângulo equilátero e CD é tanto uma altura do triângulo quanto um diâmetro do círculo. Se AB é igual a 10, determine a área sombreada. Aí vamos lá. O que que ele disse? Ele disse que a altura, que é o segmento aqui, ó, que liga os pontos C e D nesse triângulo, ela é tanto a altura quanto o diâmetro desse círculo. Significa dizer, então, gente, que nesse caso, vamos considerar aqui esse pontozinho aqui como sendo o centro desse círculo. Então, nós temos isso aqui como sendo o raio, isso aqui como sendo o raio, já que eu tenho o diâmetro igual à altura, né? Que ele disse, ó, o diâmetro é igual à altura do triângulo. Só que a altura de um triângulo equilátero a gente sabe como calcula, né? E esse diâmetro é 2 vezes o raio. Então, eu tenho que 2 vezes o raio é igual à altura de um triângulo equilátero. Vamos anotar aqui do lado. A altura do triângulo equilátero. Isso aqui, quando o professor está explicando a aula, né? O professor fala sobre triângulo equilátero, os alunos têm que estar atentos, né? Porque triângulo equilátero ele tem a fórmula própria para a altura, né? Isso é L raiz de 3 sobre 2, né? Então, observe. L raiz de 3 sobre 2 vai ser a altura do triângulo. Só que o Lzinho aqui para a gente, nesse caso, é quem? Ora, o L é o segmento que vai do A até o B, que é o lado do triângulo. Mas isso foi dado na questão, isso é 10. Então, aqui vai ficar, ó, 10 raiz de 3 sobre 2. E a altura para a gente, ó, é o 2R, né? Que é o diâmetro. Então, significa que 2R é igual a 10 dividido para 2, isso é 5 raiz de 3. Portanto, o raio desse círculo aí é 5 raiz de 3 sobre 2. Beleza. Para que eu vou precisar do raio? A gente quer, né, a região em destaque, essa região sombreada. Observe, do centro O, que eu vou chamar aqui de O, até o ponto C, isso é o raio. Mas se eu pegar um segmento de reta que vem, né, da interseção do lado do triângulo até o centro aqui, ó, vou chamar esse ponto aqui de um ponto P qualquer, nós temos o triângulo POC.
Mas observe, isso aqui é o raio, né, que a gente sabe qual é a medida. Então, esse triângulo, na verdade, o triângulo POC, ele é um triângulo isósceles. Por quê? Porque ele tem dois lados iguais, né? E esse ângulozinho aqui, gente, ó, eu sei qual é a medida dele. Qual é a medida desse ângulo? Ora, observe. Se esses dois ângulos aqui, se eu tenho um triângulo equilátero, qual é a característica do triângulo equilátero? Ele tem um ângulo de 60 em cada um dos vértices. E a altura coincide com quem? Com a mediana, coincide com a bissetriz. Então, significa que aqui é 30. Se aqui é 30, esse ângulo aqui também é 30. Logo, esse ângulo aqui tem que ser 120, né? Então, eu já sei quanto é que é a medida desse ângulo. Bom, mas além disso, observe. Como eu quero a região sombreada, vê se vocês concordam comigo. Isso daqui, ó, o arco PC, ele representa, né, uma parte desse círculo. Essa parte desse círculo nada mais é do que um setor circular. Mas o setor circular, ó, ele está aqui no centro O e tem o arco PC, seria tudo isso aqui. Então, como é que eu faço para calcular a área dessa região sombreada? Eu vou pegar a área desse setor circular e vou retirar a área desse triângulo. Aí aqui, antes da gente fazer, vale ressaltar o seguinte. A área de um triângulo isósceles, nesse caso, e aí vale quando você tiver, né, um caso particular desse. Vamos deixar isso bem claro. A gente está habituado a resolver a área de triângulo só fazendo base vezes altura dividido por 2, não é isso? Só, gente, que nesse caso aqui a gente vai usar uma outra forma de calcular a área de um triângulo. E é bom para vocês anotarem. A área de triângulo pode ser feita da seguinte forma. Se você tem a medida de dois lados desse triângulo, né? Nesse caso aqui, triângulo isósceles. Se eu tenho a medida desses dois lados e eu sei qual é o ângulo formado entre eles, então a área desse triângulo vai ser 1/2 de o produto desses dois lados, nesse caso aqui, R vezes R, vezes o seno do ângulo formado entre eles. Nesse caso ali, o seno do ângulo O. Então, observe. Essa relação vale para outros triângulos. Se você sabe a medida de dois lados e o ângulo formado entre eles, a área desse triângulo vai ser o produto desses dois lados multiplicado por 1/2 vezes o seno do ângulo formado entre eles. Guarda isso aí, que essa informação é importante. Então, significa que a área desse triângulo isósceles vai ser metade do raio ao quadrado vezes o seno de 120. Gente, isso daqui depois a gente vai lembrar, mas você pode dar uma pesquisadazinha nos círculos trigonométricos, né? O ângulo de 120, ele tem o valor do seno igual ao seno de 60, tá? Se você fizer rapidinho aí uma observação, eu vou colocar bem aqui do lado, ó. Pega um círculo trigonométrico, faz a divisãozinha no eixo do seno. Só divide aqui, ó, eixo do cosseno, eixo do seno, né? Lembrando que o eixo do seno é esse eixo vertical. O ângulo de 60 a gente tem aqui, né, no primeiro quadrante. E ele, ó, tem um representante lá no segundo quadrante. Esse ângulo de 60, né, se você observar, ele vai ter a representação de quem, ó? Como é que eu faço para sair do primeiro para o segundo quadrante? Aí eu vou lembrar lá das relações que o professor deve ter explicado na sala para vocês, que eu pego o quê? Redução do segundo para o primeiro. Como é que eu faço, gente? Isso aqui vai estar ligado diretamente com o ângulo de 120 graus, né? Que é o quê? 180 menos 60, tá? Só para lembrar, redução para o primeiro quadrante, nesse sentido aqui do segundo para o primeiro, pega 180 menos o ângulo. 180 menos 60 dá 120, né? Então, significa que esse ponto aqui, ó, é o seno. Então, significa que o seno de 60 tem o mesmo valor do seno de 120. E o seno de 60 a gente sabe quanto é, né? Raiz de 3 sobre 2, não pode esquecer. Então, nós temos o seguinte, ó. 1/2 de R ao quadrado. Vamos calcular o R ao quadrado aqui, ó. R ao quadrado é 5 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Isso dá 25 vezes 3 sobre 4.
Isso dá 75 sobre 4. Né? Então, nós temos 1 meio de 75 sobre 4 vezes raiz de 3 sobre 2, né? Que é o seno de 120. Então, o resultado aqui da área do triângulo é 75 raiz de 3 sobre 2 vezes 4, 8. 8 vezes 2, 16. E vamos para a área do setor. A área do setor. Como é que faz a área do setor? É o ângulo dividido pelo ângulo de uma volta vezes a área do círculo, né? πr ao quadrado. Então, vai ficar 120 sobre 360, isso dá 1/3, né? Vezes π, vezes o raio ao quadrado. Só que o raio ao quadrado, gente, a gente já fez, né? É 75 sobre 4. Então, aqui, ó, 75 dividido para 3 dá 25. Então, fica 25 π sobre 4. Logo, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar a área do setor menos a área do triângulo. Então, a área do setor menos a área do triângulo vai ser 25 π sobre 4 menos 75 raiz de 3 sobre 16. Fazendo isso aqui, ó, 4 vezes 16 é 64. Aí 16 vezes 25, isso dá 400 π menos 4 vezes 75 dá 300. 300 vezes raiz de 3, né? Só continuando aqui. Raiz de 3. Agora, o que é que nós vamos fazer? Ó? Essa região aqui vai ficar... Coloca o 4 em evidência, ó, porque esses dois números terminam com 0, 0, e aqui embaixo é múltiplo de 4. Então, fica 4 vezes 100 π, que é 400 vezes 400 dividido para 4 dá 100, menos 300 dividido para 4 dá 75, raiz de 3, sobre 64. Cortando aqui o 4 com 64, ó, aqui vai ficar 16, né? Então, nós temos 100 π menos 75 raiz de 3 sobre 16. Agora, observe. Isso é a área dessa regiãozinha aqui do lado esquerdo. Ó. Mas são duas regiões idênticas, né? Então, basta eu pegar esse valor e multiplicar por 2, certo? Então, nós vamos ganhar o quê? Ó? Que vai ser a área da região sombreada, vamos botar S, vai ser 2 vezes 100 π menos 75 raiz de 3 sobre 16. Aí, cancelo 2 com 16, ó, aqui vai ficar 8, né? Então, fica 100 π menos 75 raiz de 3 sobre 8, no caso, centímetros quadrados, tá? E aí, com isso, a gente encerra a resolução de questões, tá? Só reforçando, dia 25 de julho, segunda fase do segunda fase do TVM. Espero a participação de todos e bons estudos, tá, galera? Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês, tá? Até a próxima.